Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para a nossa live dessa manhã de domingo, hoje 21 de março. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, os assuntos contidos no Livro dos Espíritos, e hoje nós vamos começar o capítulo 8º, que fala da emancipação da alma, do sono e os sonhos, das visitas espíritas entre pessoas vivas, por assim chamar, transmissão oculta do pensamento, e aí vem uma série de outros tópicos que Kardec coloca nesse capítulo 8º. O último que nós estudamos foi o capítulo 7º, o retorno à vida corporal, e falamos sobre o esquecimento do passado. Então hoje vamos começar, excepcionalmente mais cedo, às 9h30, vamos começar aqui com esse capítulo 8º, a emancipação da alma, sonhos e sonhos, sono e sonhos. Nós vamos começar da pergunta 401. Como eu digo, eu não leio todas as questões necessariamente, mas vamos começar aqui da questão 401, que dá, digamos que, a introdução para os raciocínios atinentes a esse mundo dos sonhos. Não aqui, lógico, não vamos fazer aqui uma análise de sonhos, não é isso. Até porque os espíritos nos explicam à frente que não há essa característica, não seria algo lógico análises. Então aqui não vamos enveredar para o mundo do fantasioso onírico, não vamos caminhar para isso. Vamos conversar dentro do que os espíritos aqui colocam. Então, na questão 401, que é a questão atinente ao sono e sonho efetivamente, Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Durante o sonho, a alma repousa como o corpo? E os espíritos respondem: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, o que nós temos nessa resposta da questão 401? Que o sono é uma característica atinente à máquina física, ao orgânico, ao nosso orgânico. É o sono reparador do corpo, o sono para a estrutura corporal, com todos os seus mecanismos. Então, e mesmo assim, durante o sono, o corpo não para. Nós temos órgãos que são de movimentos involuntários, não são movimentos voluntários. E esses órgãos continuam trabalhando, mesmo que o campo mental, o campo, por assim dizer, do descanso aconteça. Então, na verdade, aqui é uma questão de repouso, mesmo assim, repouso do corpo. Não é uma paralisação, óbvio, senão seria a morte. Então, há ali um repouso. Então, os espíritos dizem que o espírito, nós não paramos. Nós não dormimos. O corpo repousa, afrouxam-se os laços que ligam o espírito ao corpo,
E o espírito se lança no plano espiritual, na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual. Muitos chamam isso de desdobramento. O espírito se desdobra. É uma linguagem mais comum no meio espírita. Há um desdobramento espiritual. O espírito, então, afrouxando-se os laços, o espírito se coloca na dimensão espiritual. Embora encarnados nós não tenhamos uma dissociação enquanto em vigília, quando do sono, então o espírito, afrouxam-se esses laços, o espírito sai, entre aspas, do corpo, entra na dimensão espiritual. Entra na dimensão espiritual. Todos os acontecimentos em regra, nesse campo, é na dimensão espiritual, vez que o espírito se desdobra. A Cléo Silveira pergunta, acontece sempre com todos? Sim. Nós veremos à frente, Cléo. A diferença é o lembrar-se. Nós veremos aqui à frente. Nem sempre nos lembramos. E aqui, na resposta ainda, eles dizem, e entra em relação mais direta com outros espíritos, mostrando-nos que nós podemos contactar-nos com outros espíritos, sejam eles do mundo espiritual propriamente dito, sejam eles também desdobrados pelo sono. É como se criássemos uma segunda comunidade, uma comunidade no plano espiritual, na dimensão espiritual, e ali nos encontramos tanto com desencarnados como com encarnados, que também estão desdobrados. Podemos visitar encarnados, visitar lugares físicos, mas sempre na dimensão espiritual. Ok? Bom, e aqui eles vão dizer, o espírito jamais está inativo. A Xiomara diz aqui, há um intercâmbio, sem dúvida. Eu diria até mais, há uma convivência. Há uma convivência entre esses espíritos. Nós, os encarnados, que nos desdobramos ou deixamos a dimensão material, e os também encarnados que da mesma forma fizeram, e os desencarnados que já estão no plano espiritual. A Sinara pergunta se essas conexões estão de acordo com a nossa evolução. Sim, Sinara, nós veremos a questão à frente. Kardec, os espíritos vão dar uma aula sobre isso, né? E aí a questão seguinte, então, a 402, que é uma questão que tem duas páginas de resposta, uma questão de uma linha, e nos dá duas páginas de resposta. E aqui, essa é uma das questões, por exemplo, que não constavam na primeira edição da questão 500, lá do 1857. Essa comunicação, inclusive, ela está na Revista Espírita de dezembro de 1858. Então, Kardec depois foi colocar na segunda edição do Livro dos Espíritos, a definitiva, de 1860, ele coloca a questão. Então, se procurarmos na Revista Espírita de dezembro de 1858, essa mesma comunicação está lá, né, já que a segunda edição foi 1860. Vejamos a questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Por que tem essa questão 402? Por causa da 401, que dizem os espíritos que estar no corpo é como se estar numa prisão, né? Por isso que ele usa a palavra aqui, liberdade. Como podemos julgar, entender, apreciar, analisar
a liberdade do espírito durante o sono. Ou seja, como é que é essa coisa? Mineiramente falando, como é que é esse trem? Como é que é esse trem de liberdade durante o sono? Como é que é esse trem de deixar o corpo, entrar na dimensão espiritual, desculpe? Aí eles respondem assim: pelos sonhos. Veja, como podemos julgar, ou seja, perceber essa liberdade do espírito? Como podemos enxergar essa liberdade do espírito durante o sono? Como podemos aferir, medir essa liberdade durante o sono? E eles respondem: pelos sonhos. Fecham a primeira frase. Depois tem 2 páginas de resposta. Mas eles começam uma frase: pelos sonhos. Pelos sonhos. E seguem: Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Essa frase já é um ensinamento. Nós já estudamos sobre isso, sobre a influência do organismo, lembram-se? Então aqui eles estão dizendo que o espírito tem mais faculdades durante o estado do sono, do que o estado de vigília. Por quê? Porque se abre, se há um afrouxamento dos laços, em outras palavras, menor influência da matéria, então o espírito está no plano, na dimensão espiritual, e ele tem mais percepções. A Érica pergunta aqui: o livro dos Espíritos fala dos sonhos? Sim, fala sim, Érica. Não só dos sonhos, ele chama isso de emancipação da alma. Começa na questão 400. Ele não faz um livro dos sonhos, não é isso. Vou falar novamente. Vocês verão aqui, os espíritos não fazem aquela caminhada mística ou mítica nos sonhos. Eles analisam os sonhos de uma maneira racional e pelo prisma da espiritualidade. E nós vamos desdobrando isso aqui, tá? Nós vamos desdobrando isso aqui. Desculpe, acho que eu cometi um pequeno errozinho aqui. Pronto. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Perceberam? Nessa dimensão do mundo espiritual, entramos no mundo espiritual pelo sono. Eu vou usar a palavra desdobramento como sinônimo dessa saída do espírito, tá? Pelo desdobramento espiritual. Algumas vezes ele vê o passado, lembra-se do passado, é como se voltassem lembranças, lógico, não a todas elas, não todas as lembranças, até mesmo o desencarne no período de perturbação espiritual não tem lembranças claras do passado, mas aqui no sonho é como se fosse um rebobinar, lembrar o passado, e eles escrevem: algumas vezes prevê o futuro. Por que prever o futuro? Não é uma precognição. Essa precognição, os pressentimentos vão estar mais à frente ainda nessa resposta. Eu creio que nós vamos ficar hoje nessa resposta e a outra live também nessa resposta. Prever o futuro. Por que os espíritos dizem que prevê o futuro? Qual futuro? Os acontecimentos? Não. Os gêneros de acontecimento. E por que pode ser feito isso? Porque os gêneros de provas estão escolhidos por nós. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Questão 258 do Livro dos Espíritos. A Jane pergunta aqui: Simão, esse desdobramento não nos traz cansaço? Tem uma pergunta sobre isso, Jane, logo à frente aqui. Logo à frente tem uma pergunta sobre isso. Mas perceberam por que está escrito prever o futuro? Não é aquela ideia que se dá de previsão do futuro, de um profeta, não é isso. Nossa vida material, nossa encarnação, há acontecimentos que são gêneros. E esses gêneros de prova
nós programamos. Basta olhar a questão 258, já estudamos sobre isso. Quando pergunta, o espírito tem consciência do que irá lhe suceder na vida corpórea? E eles respondem, sim, pois frequentemente ele escolhe o gênero de provas. Então o sono é como se nós voltássemos nós lembrássemos daquela escolha das provas. Das escolhas das provas. E nessa escolha das provas, nós podemos enxergar aquilo que programamos. Perceberam? Muito sereno, muito sereno. Essa questão. A Luciana está dizendo que hoje é o primeiro dia que ela assiste a live. Então, deixa eu explicar aqui, Luciana. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, não faço a leitura de todas as questões. Nós estudamos um tópico, como aqui estamos estudando sono e sonhos, e nesse estudo sono e sonho nós vamos lendo algumas questões, comentando algumas questões e fazendo correlações entre as questões, como estou fazendo agora. Nessa frase de prever o futuro, nessa expressão prever o futuro, fazendo uma associação, um link à questão 258. Porque nós já estudamos, Luciana, várias outras partes do Livro dos Espíritos. Já estudamos o livro 4º, o livro 3º, o livro 1º, agora estamos estudando o livro 2º. Eu não segui uma ordem capitular. Nós trabalhamos como tópicos e estudamos o livro todo, tá? Então, por isso é que agora estamos aqui. E aí, nesse caso, eu tenho o hábito de ir decompondo a resposta quando ela é grande, principalmente aqui que ela é muito grande, são 2 páginas de resposta. E à medida do possível, ir associando a resposta dos espíritos. Então, só explicando aqui que é a primeira vez que ela entra, né? Alguém perguntou aqui sobre fio de prata. Eu não vou usar, eu não vou entrar nesses meandros, tá? Eu vou ficar aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou dizer que há uma forma identificativa. E os espíritos vão até usar uma analogia mais à frente sobre o balão preso a um poste. Eles vão usar isso aí. O balão que eles falam não é balãozinho de festa, um balão, né, de locomoção, preso a um poste, né? Então é como se eles estão dizendo que essa liberdade do espírito durante o sono tem um limite, ele está ligado ao corpo. Mas eu não vou usar expressões fio de prata, não vou usar essas expressões. Não que elas não sejam corretas, elas são corretas. Mas eu vou trabalhar aqui com o assunto sono e sonho, com o assunto desdobramento, mas por esse prisma que aqui os espíritos trabalham, tá certo? E seguem a frase então. Dizes, mais uma frase, adquire mais poder, porque ele está no mundo espiritual, e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Veja a dimensão que os espíritos trazem. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, ou seja, não possível, não lógico, não possível de acontecer. Enganas-te, quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Agora vamos conversar um pouco mais sobre esse parágrafo. O parágrafo cuja pergunta é: podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E o primeiro parágrafo, nós percebemos então que é pelos sonhos. Dizem os espíritos que o corpo repousa e o espírito, por isso, menos laços, limitando-o às questões espirituais. Ele exerce mais faculdades espirituais. Lembra-se do passado, observa o futuro, visita lugares que podemos vir a conhecer no futuro, seja nessa encarnação, seja nas outras.
pode entrar-se em contato com outros espíritos. E aqui no final, a última frase diz: estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Aqui a Angélica pergunta: podemos ver cenas das próximas encarnações? Cenas, eu diria que não. Lugares, eu diria que sim. Porque cenas é um exercício de algo que vai ocorrer. Lugares são situações físicas. Então, a gente não tem uma projeção, uma situação pronta do passado. Porque nós mudamos, do futuro, desculpe, nós mudamos muitos acontecimentos no futuro por causa das nossas atitudes no presente. Essa última frase aqui, então, que o espírito trata de quebrar seus grilhões, ou seja, a prisão que faz com que ele não transite no mundo espiritual, e investigar no passado ou no futuro. Olha que coisa interessante. Investigar no passado e no futuro. Esse investigar no passado, óbvio, lembrar-se de coisas do passado que estão não num filme, numa televisão, estão na memória do espírito, na memória do espírito. Ela aclara-se, e ele vai percebendo esse passado. Que lhe é útil, sim, porque é a maneira que o espírito tem de trazer para momentos específicos da vida atual, da encarnação atual, situações do passado aparentemente esquecidas. Lembrem-se, ou lembramos-nos, da casa mental que André Luiz nos apresenta lá no livro No Mundo Maior. A casa mental, lembram-se? Quando ele fala do subconsciente, do consciente e do superconsciente. Vejam que ele diz que no subconsciente estão nossas experiências passadas, que no consciente estão as nossas ações presentes e que no superconsciente estão os ideais e ideias sublimes. Perceberam? Então, quando, por assim dizer, viajamos a esse passado, estamos no inconsciente, no subconsciente, buscando os elementos que nos servem de intuição quando acordamos. Quando estamos em vigília, não é imediatamente quando acordamos. Quando estamos em vigília. É como se trouxéssemos do inconsciente, do subconsciente, nesses momentos oníricos de sono, sonhos, como se fôssemos e trouxéssemos do subconsciente, do nosso passado, trouxéssemos para mais próximo ao presente, para quando houvesse algum estímulo, eu resgatasse na forma de insight. Na forma de um insight, eu busco aquela memória do passado. Aquela, aspas, lembrança não sabida do passado. Vejam que mecanismo belíssimo. O aspecto estímulo-resposta, né? esse aspecto do behaviorismo, né? do estímulo-resposta. Quantas vezes nós não sabemos que sabemos? Nós temos um estímulo e damos uma resposta. Gente, foi de imediato. Foi intuição. E foi. O que é a intuição? É eu buscar os meus próprios conhecimentos. É eu buscar no recôndito da alma os meus próprios conhecimentos. E isso vai sendo feito, vai sendo como que num depósito, tirando do arquivo morto para o arquivo presente, aquelas lembranças do passado. É uma linha tênue, mas quando há um estímulo, nós podemos trazer a resposta. E a resposta é, não sabemos agora, mas não sabíamos que sabíamos. É o que o pessoal fala, tive um insight. E a grande maioria, não a totalidade, a grande maioria dos insights são esses desarquivamentos da memória subliminar.
Outros são inspirações, ótimo, vinda dos espíritos também. Perceberam então o que eles estão dizendo aqui? Quebrar seus grilhões e investigar o passado, já que somos um só, tanto agora como no passado, somos o mesmo, ou os mesmos. Bom dia, Larissa. Somos os mesmos. Nós estamos buscando, é a nossa memória, é na nossa memória, é em nossa memória espiritual. E ali eu busco o passado. E aqui veja, investigar no passado e no futuro. No futuro? Como que eu vou investigar no? Aqui, no, ou seja, em o, está indicando um lugar. Em o, no futuro. Como que o futuro, algo concreto. Mas que futuro é esse? Que futuro é esse? O futuro das questões 258, 259, 260, até lá 264. As escolhas das provas. A programação que nós fizemos para essa encarnação. Nós programamos essa encarnação. Nós programamos essa encarnação. Programamos os detalhes da encarnação? Não. Programamos o gênero de provas. É o que está na questão 259 do Livro dos Espíritos. Programamos o gênero. Então entrar nesse futuro é como se é um mecanismo que nos permite acessar essa programação. Como se entrássemos nesse mundo do superconsciente também e acessássemos a programação e ali observar. Qual a finalidade dessa observação do futuro? Não é no futuro agora, é do. Qual a observação, qual a finalidade? Também vem, também nos vem, ou nos virá depois, como um insight. Porque eu, mais uma vez, trouxe para próximo da memória presente aquelas programações. E esse insight é que nos leva a fazer uma escolha muito imediata, a sair de um caminho e caminhar para outro, porque vem aquele insight. Uma escolha, tipo poema de Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. Quando chega no momento de Cecília Meirelles, da poesia, ou isso ou aquilo, essas nossas aspas, viagens no passado, viagens no futuro, ou seja, o que já fizemos e o que traçamos para frente, nos auxiliam na escolha do isso ou do aquilo, ou seja, no insight, na intuição, fazemos a escolha. Então percebamos que o sono, esse descanso do corpo e esse desdobramento do espírito é um constante ou uma constante análise do que foi, observação do que será, a partir das escolhas que se faz, ou já se fez, e as que ainda estão sendo, ou estão em curso para acontecer. Olha que coisa belíssima. Olha que coisa belíssima. Olha a importância desse momento para o espírito. Nós veremos uma questão à frente, que eles vão dizer, inclusive, que por saber que pelo sono nós podemos entrar na dimensão espiritual, é que muitos espíritos superiores se encarnam. Não, tem uma pergunta sobre isso aqui. Logo à frente, com certeza hoje não dará para a gente chegar nessa questão, porque eu não vou conseguir terminar nem essa questão, essa aqui, a 402, porque realmente ela é grande. Percebemos esse primeiro parágrafo? Só estamos no primeiro parágrafo. E aqui até eu abro um parêntese. Não do mundo espiritual e nem me atrevendo a entrar no mundo da ciência. Não é isso não, porque eu não sou um cientista dessa área. Mas o sonho, do ponto de vista físico, o sono do ponto de vista físico, quando dormimos, o nosso cérebro, aí eu estou falando do órgão, o nosso cérebro processa os conhecimentos do dia. É durante o sono que nós retemos os conhecimentos.
É ali durante o sono que o cérebro vai processando, vai eliminando o que não interessa e vai colocando nas caixinhas de vida os saberes do dia. Se nós não dormíssemos, nós não reteríamos conhecimentos, não reteríamos memória. Veja que interessante, no sentido material da palavra. Então, do ponto de vista físico, o sono é aquele momento em que se rebobina, o cérebro rebobina tudo que foi visto. Como que agora deixa eu organizar, durante o dia foi muita anotação, muito rascunho. Agora durante o sono o cérebro vai pegar aquele rascunho, organizar, digitalizar tudo, colocar lá nos arquivos. Perceberam? É necessário do ponto de vista orgânico. Não é só um descanso, é um trabalho que o cérebro desenvolve durante o sono. Ele vai ali e processa tudo. Tudo que foi visto, ele vai processando. Isso do ponto de vista físico, hein? Do ponto de vista físico. Estamos aqui analisando do ponto de vista espiritual, mas mostrando que do ponto de vista físico, o sono é o momento do processamento. O processamento. Vamos seguir? Pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares, diante de perguntas de todas as crianças, que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Nada respondeis. A Larissa aqui acrescenta, sempre sonhamos, mesmo que não nos lembremos. É isso mesmo. A Larissa é uma das palestrantes que eu gosto de ouvir muito. Eu já disse isso a ela e falo isso para todo mundo. E sou um dos responsáveis para as pessoas ficarem te procurando, Larissa, porque eu indico sempre. Uma boa palestrante, Larissa, né? Eu adoro ouvi-la e é uma pessoa assim que fala com serenidade, com profundidade e com fundamentação. Isso é raro. Então, muito bom. Está aqui a Larissa Chaves, você entrou, faço propaganda mesmo, viu, Larissa? Excelente, excelente. Tem estudos do mundo da psicologia. Me permita colocar, Larissa, do mundo da psicologia, do espírito. Belíssimos os estudos, belíssimos. E obrigado por você estar aqui e, por favor, me ajude. Vá complementando o que está faltando aqui ou vá corrigindo, por favor, o que eu, porventura, possa ter falado de forma não correta. Tá certo? Vai me corrigindo aqui. Agora, o que eu gostei nesse parágrafo, é dizerem os espíritos que nós conhecemos tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Ordinário aqui não é no sentido pejorativo que muitas pessoas falam. Essa pessoa é ordinária. Não. Esse ordinário aqui é da ordem natural. Ordem natural. Faz parte da ordem natural das coisas. Então eles dizem, eu fico imaginando a face do espírito dizendo isso aqui, né? Vocês... pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Eles dizendo assim, o sonho é uma coisa natural, tão simples. E vocês ainda, homens, aqui os espíritos dizendo, vocês ainda não conhecem isso? Perceberam? E segue. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Porque se fosse totalmente, seria o desencarne. Se fosse totalmente, seria o desencarne. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem.
Isto vos deve ensinar uma vez mais que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Olha que interessante esse parágrafo. Olha que interessante. Liberta-nos parcialmente, quando dormimos, entramos em contato com os espíritos, e aqui vejam, os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria, estão dizendo os menos apegados à matéria, quando estão em sono o corpo, quando desdobram-se, eles vão se encontrar com seres melhores, que vão instruir esse que se desdobrou. Vai colocá-lo também em trabalhos, trabalhos esses que podem ser no mundo espiritual, e continuaremos nesses trabalhos depois de desencarnados até. Aurimos forças. A Lâmia fez uma observação aqui, uma fala de Martins Peralva, grande estudioso, ex-presidente da União Espírita Mineira, um dos presidentes, e também vice-presidente da União Espírita Mineira, já desencarnado. Tem obras muito interessantes sobre a mediunidade, Estudando a Mediunidade é uma delas, e também o livro Estudando o Evangelho, são obras belíssimas, são bons livros de Martins Peralva. Que muitas vezes nós obtemos as respostas no mundo espiritual. Para os espíritos que estão mais afeitos às questões espirituais, vamos dizer, mais evoluídos não quer dizer espírito superior, mais evoluídos, menos presos à matéria, eles chegam nessa dimensão espiritual depois do sono, em um local, em um conjunto de similitudes, e se encontram com espíritos outros. E ali se instruem, se orientam, aurem conhecimentos para seguir aqui encarnados, redirecionam rotas. Perceberam? É o que eles estão dizendo aqui. Então, é importante nós percebermos que o nosso mundo mental aqui é o que nos liga lá no mundo espiritual quando chegamos pelo desdobramento do sono. Se perguntássemos para onde eu vou pelo desdobramento do sono, qual nível estarei? Olha o nível que você vive na Terra que já vai demonstrar. Aqui o Eduardo faz uma observação interessante. Simão, mas se não nos preparamos antes do sono, pela prática da prece, não iremos ter esses encontros. É necessário querer, ter vontade. Sim, o preparo para dormir é importante. Mas há pessoas, Eduardo, que já se preparam o dia todo. Já se preparam a vida toda. São pessoas que já estão nesse nível de bondade, amizade gratuitas. São pessoas amorosas por natureza. Elas não têm aquele momento de preparo, no sentido de agora eu vou me preparar para organizar, porque meu dia foi assim, assado. Não, são pessoas que já fazem esse preparo durante o dia todo. O dia todo. Uma pessoa fez uma observação, e a pessoa que está entubada, está sob efeitos de medicamentos, está desdobrada do mesmo jeito, desdobra-se do mesmo jeito. Há níveis, há estados de emancipação da alma. Isso vai ficar à frente. Kardec vai trabalhar esses assuntos, sim. Quando ele trabalhar êxtase, catalepsia, letargia, ele vai analisar algumas questões. Mas sempre que há o entorpecimento do corpo, há uma liberdade do espírito. Ok? Sigamos. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens, olha agora aqui, massa dos homens, leiamos, para a maioria de nós,
nós, seres encarnados. Porque aqui usa a palavra homens naquele sentido mais do mundo do século XIX, o sentido de humanidade, né? Mas é o humus do que o homem em si, né? Então vamos entender aqui ser humano, né? É o que acontece com os espíritos elevados, contudo para a massa dos seres humanos, que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, eles vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, ou onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. Então aqui estão dizendo pura e simples sintonia. Dormiremos, desdobraremos e nos encontraremos no mundo espiritual segundo os gostos, as afinidades, as sintonias. É o que eles estão dizendo aqui. Então a pergunta é, quando eu me desdobrar, quando eu dormir e eu sair do corpo, como é que eu estarei? Eu me ligarei a todos aqueles com os quais já me ligo no dia a dia, por sintonias, por gostos. A doutora Marlene diz aqui, o efeito da prece antes de dormir será de acordo com a própria conduta e caráter da pessoa, seus verdadeiros sentimentos. Perfeito, doutora Marlene. Eu não estou conseguindo ver o restante da sua fala. E sinceras intenções. Perfeito. É o que eu disse. É o durante o dia. É o estilo de vida e não o momento final da prece. Agora eu passo um dia todo sintonizado com o lado, o Dark Side, né, lá do Jornada nas Estrelas, do Guerra nas Estrelas, né, do Star Wars. O Dark Side, esse lado sombrio. Se eu estou vivendo num lado sombrio, não é uma prece de final de dia que vai me colocar, né, no lado da força, né, no lado dos bons espíritos, porque a sintonia que eu desenvolvi, ou já desenvolvo, já está me colocando no dark side, né, nesse lado sombrio, né? Então é preciso a gente entender esse aspecto, né? O lado sombrio da força, né, que fala lá no Guerra nas Estrelas, né, o Dark Side. Nós precisamos buscar isso, perceber isso. Então, muito bem observado, doutora Marlene, aqui pelo Facebook, muito bem observado. E sigamos. É o que gera a simpatia na Terra, não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Olha que coisa interessante. A Tereza Cristina lembrando aqui o Darth Vader, não, o vilão lá do Guerra nas Estrelas, do Star Wars. Vejamos, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas. Ou seja, muitas vezes as simpatias deletérias ou as simpatias elevadas que temos com as pessoas aqui é pelo fato das convivências que temos. As convivências que temos no plano espiritual, nos momentos de desdobramento. Nos momentos de desdobramento. O Márcio está lembrando aqui do Luke Skywalker, né, lá do Guerra nas Estrelas. Eu vou falar do Guerra nas Estrelas, estou vendo que quase todo mundo assistiu aqui a saga, né? Então, é esse o aspecto dessa vinculação no mundo espiritual. Depois vem. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. Essa frase aqui é legalzinha, eu não tinha grifado, olha, não tinha grifado ela antes, vou grifar agora. À medida que eu vou lendo aqui, eu vou vendo coisas também, lógico. Vejam, as antipatias por não afinidade, por refratariedade de gostos. E aqui diz, porque as conhecemos do mundo espiritual.
do mundo espiritual, sem nunca termos visto com os olhos. A Jane diz aqui, meu filho de 6 anos até prestou atenção agora, porque falamos do Star Wars. Mas olha, deixa eu abrir um parêntese. Esse Star Wars é interessante, ali nós temos raciocínios filosóficos muito interessantes. Né? O Dark Side é um importante, o Force Side é outro importante. O que é a força, né? Que é essa energia que está no universo, que depende de sintonia. E quando não nos sintonizamos, acabando indo para o Dark Side, né? Para o lado sombrio. Essa figura da busca interior, né, que os Jedi fazem, né, como o mestre Yoda foi ensinar lá para o Skywalker, como se encontrar a força, dizendo ela está em você, ela não está fora, e o que inibe a força, dizia o mestre Yoda ao Luke Skywalker, o que inibe a força é a falta de fé. Ou seja, o que inibe o exercício dessa força é não reconhecer que ela está dentro de nós. Então tem muita coisa interessante ali. Não é batalha que nos chama a atenção ali, não. É a filosofia que está no filme. A filosofia que está no filme. Quando ele dizia, o mestre Yoda, com aquela toda a serenidade dele, aquele jeitinho de inverter as palavras, né, de inverter as frases, ele chamando a atenção para o Luke Skywalker, você não tem jeito se você não entrar em si. Então nós podemos dizer que esse diálogo do mestre Yoda com o Luke Skywalker, com certeza eles leram a questão 919 do Livro dos Espíritos. Tem muita coisa lá, muita coisa. O filme é uma saga interessante enquanto filme, tem lá as batalhas, mas tem esse outro lado. A tentativa de sair no episódio 6, tem lá um momento que o Darth Vader ele encontra com o seu filho, Luke Skywalker, e esse encontro do filho vai lá no fundo da alma e faz com que ele desperte o amor novamente, mostrando que esse amor filial. E naquele momento, durante todo, ele vai dizer, eu não posso mais voltar para a força, por Force Side, não poderia voltar mais, porque eu já me entreguei ao Dark Side, dizia ele. E o filho dele diz, não, eu sei que o senhor está aí dentro, ou seja, tem potencial de bondade, todos. Precisa buscar esse potencial. E aí o amor filial, quando o filho estava em perigo, quando ele estava por ser afetado ou até mesmo atingido pelo imperador, o amor paternal traz de volta Darth Vader. E ele defende o filho. E ele consegue, num processo de resgate futuro, mostrado no mundo espiritual, quando eles aparecem já como essências, espíritos, aí mostra esse processo de recuperação. Com a imagem dele jovem, e não a imagem do destruidor Darth Vader, mas a imagem do Anakin Skywalker, né, o seu nome anterior. Então ali mostra o processo de resgate, o processo que nós podemos sair dos lados sombrios, buscando a força. Buscando o quê? O lado da luz. É interessante, é um parênteses eu abri, tá? Que vale a pena a gente olhar e perceber a filosofia que a saga traz, né? Nos seus 3 episódios primeiros que viraram segundos e os 6 que montaram o processo. Depois 7, 8º e 9º que vão surgindo mais recentes, certo? Outro filme que eu sugiro, Matrix, o 1. Os demais são só desdobramentos para bilheteria. O 1. Também é interessante entender o que é o universo do real. Vamos seguindo, vamos fechar o parêntese? Vamos fechar o parêntese? Vamos fechar o Star Wars e vamos voltar aqui para a resposta. Como a resposta é grande, eu já li 3, 4 parágrafos, eu vou ver agora, vou voltar à pergunta. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. E aí estão explicando o que é isso. As simpatias, as antipatias. E no final dizem, é também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra,
O sono influi mais do que pensais na vossa vida. Vou grifar essa última frase aqui também. O sono influi mais do que pensais na nossa vida. Pensaram? Pensaram? Olha a importância que é isso. E vou usar o raciocínio que a doutora Marlene nos trouxe, muito bem colocado. Não é o sentar na cama antes de dormir e fazer uma prece pedindo para ter bons contatos. Esse pedido para ter bons contatos é o nosso dia a dia. É o nosso agir diariamente. Tá certo? Ajuda. Orar antes, lógico, mas não determina o onde eu estarei. O onde, o local, o lugar onde que eu estarei, depende da vida que eu vivo. Depende da vida que eu vivo. Aqui o Cássio diz, seria integridade unir o lado sombrio com o lado bom? Unir não, né? Mas eles sempre estão ali juntos, misturados, viu, Cássio? E a gente vence o lado sombrio acendendo a luz, né? Como nós dissemos ontem. A sombra, ela só se dissipa se a luz for acesa, né? Se a gente não acende luz, não há como tirar sombra. Não tem como eu pegar um instrumento, ir na sombra e retirar as sombras. Porque sombra é a ausência da luz. A sombra não é absoluta. Uma luz dissipa as sombras. Como está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. E a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não mais a conheceram. Então, é esse o aspecto. Não se combate sombras, acende-se luz. Só isso, acende-se luz, em vez de combater as sombras. Porque quando combatemos sombra, nós não temos como tirá-las se eu não tiver a luz para dissipá-las. Ok? Aqui o Fábio faz uma questão interessante. Simão, no estado de desprendimento espiritual, podemos até mudar, alterar nossa programação reencarnatória? Sim. Direcionamento de rota? Sim. Recolocar nos eixos? Porque muitas vezes saímos um pouco dos eixos. Recolocar nos eixos. Mais um parágrafo. Temos 4 minutos aqui. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre vós. Olha que coisa interessante. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá no meio que lhes é próprio. Achei ótimo esse parágrafo. É como se eles estivessem dizendo assim, se não houvesse o sono, ou seja, se não houvesse a possibilidade de entrar no mundo espiritual a cada sono, muitos espíritos superiores pensariam para voltar aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma imagem melhor, tá? Assim, desculpa, é muito simples. Mergulhamos. Nós temos um fôlego e mergulhamos. Ou usamos um balão, um cilindro de oxigênio e mergulhamos. Ou usamos o escafandro alimentado com oxigênio externo e mergulhamos. Quanto tempo ficaremos mergulhados? Quanto tempo durar o oxigênio? Quando termina o oxigênio, temos que voltar à tona para respirar e voltar. Se mergulhamos sem escafandro, sem máscara, sem cilindro, é só com fôlego pulmonar. E aí nós mergulhamos e de tempos em tempos temos que levantar para pegar um arzinho. E mergulhamos de novo, levantamos, mergulhamos. Se temos um balão de oxigênio, precisamos levantar, mas ficamos mais tempo por aqui. Depois levantamos, mergulhamos e assim vai. O sono seria esse voltar à tona para pegar oxigênio e continuar mergulhado. Ir à tona, pegar oxigênio, continuar mergulhado. Então o que eles estão dizendo aqui, o refrigério, que eles chamam de o recreio depois do trabalho, é que pelo sono desdobramos-nos, desprendemos-nos do mundo do corpo e ali no mundo espiritual podemos aurir oxigênio. Mas o oxigênio limpo para aqueles que se sintonizam com o lado melhor da evolução.
ou uma atmosfera carregada quando chegamos por exercer, por viver, né, uma forma um pouco não correta no dia a dia da vida material. Então, entendamos esse parágrafo como esse momento. Estamos mergulhados e pelo sono nós buscamos o ar, o oxigênio, para reabastecer e mergulhar novamente. Então, é muito interessante esse assunto, né, essa ideia. Vejam que eu não estou entrando por nenhuma esfera de mística ou de míticas, né, ideias. E aqui a Teresa Cristina traz algo interessante, porque veja, a gente sai, a gente mergulha, levanta para pegar um ar, e além de respirar, a gente ainda olha o ambiente, percebe aquele sol bonito, aquele céu bonito, aquelas coisas todas, e mergulhamos de novo. E aí, mergulhados, fomos só lembrar do que vimos lá, e continuamos olhando a visão turva do mergulho, ou em águas cristaliníssimas do mergulho. Desculpe esse exemplo tão simples que eu dei aqui, tão pueril, mas é esse o aspecto. E nós vamos dar uma parada aqui nesse tópico, eu vou deixar marcado aqui, que nós vamos começar no parágrafo, na próxima live. Eu disse que essa live de hoje não seria suficiente para terminar essa questão, porque são 2 páginas, e precisamos estudar, porque lê-las dá para ler em 3 minutos, 4 minutos, mas estudá-las, ou estudar essas páginas, não é tão simples assim. Então a gente demora um pouco, tá certo? Na próxima desculpa, eu estou acostumado com as aulas remotas que estamos tendo, que estamos ministrando. Falei aula, pelo amor de Deus, isso aqui não é aula não, isso aqui é a nossa reunião, pelo amor de Deus. A gente volta só para fazer uma sinopse e continuamos a análise, ok? Pararemos por aqui, conforme nós seguimos, sempre 60 minutos. Começamos hoje mais cedo. Aí perguntaram a alguém aqui, tem mais live hoje? Sim, temos. Daqui a pouco, às 10 horas, eu tenho uma outra live lá na conferência estadual, né, espírita do estado da Flórida, né, o pessoal lá da Federação Espírita da Flórida. Por isso é que até nós começamos 9h30 hoje, porque às 11 eu tenho essa live, tá certo? Aqui a Rosa perguntou, vai falar sobre o livro do Divaldo? Não sei, Rosa, não sei que livro ao qual você se refere, se foi esse último, né, O Mundo de Regeneração, não sei, eu não li o livro ainda, eu não tenho o livro, né? Quando eu comprá-lo, eu posso até conversar sobre ele, mas livro do Divaldo, livro da Dona Joana, livro do Manuel Flomino de Miranda, livro da Dona Amélia Rodrigues, não tem o que falar, é só ler, é só estudar, porque o que eles colocam nesses livros é mais perfeito raciocínio, tá? Então daqui a pouco às 11 horas vamos para a live lá. O pessoal até pergunta aí qual o canal. Eu vi que ontem eles estavam transmitindo pelo canal do YouTube da Mansão do Caminho, né? Então creio que lá novamente, tá certo? Ok, paramos por aqui esse nosso estudo. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, a gente retoma a questão 402 e continuamos o estudo dela, tá certo? Fica aqui o convite para quem quiser, próxima quarta-feira, às 20 horas, esse é o nosso estudo, aos domingos às 10 horas, hoje excepcionalmente às 9h30, e às quartas-feiras às 20 horas, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês e Deus lhes pague por esse carinho, por essa atenção. E daqui a pouco, para os que se animarem, né, voltamos para conversar lá na Conferência Espírita da Flórida, né, às 11 horas, ok? Muito obrigado, Deus abençoe a cada um, que todos nós tenhamos um excelente domingo, que Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nossas famílias e sigamos em paz. Até.